Meu nome é Emma, tenho 30 anos. E houve uma época em que as pessoas não sorriam quando ouviam o meu nome. Elas riam de mim. Nasci em uma família muito simples. Meu pai era mecânico e passava o dia inteiro trabalhando para que eu pudesse estudar. Nunca tivemos dinheiro sobrando. Minhas roupas eram simples. Meus sapatos já estavam gastos e eu sempre chegava à universidade de ônibus. Enquanto isso, meus colegas exibiam carros importados, celulares de última geração e roupas de grife. Para eles, eu era apenas a garota pobre da turma. Todos os dias alguém fazia uma piada. Olhem, a Emma chegou. Será que hoje ela conseguiu comprar um café? As risadas ecoavam pelos corredores, mas eu fingia que não escutava. Cada insulto machucava. Porém, eu lembrava das palavras do meu pai. Filha, nunca tenha vergonha de onde você começou. Tenha vergonha apenas de desistir. Essas palavras se tornaram a minha força. No último semestre da universidade, foi organizado um concurso de empreendedorismo. O vencedor teria a oportunidade de apresentar sua ideia para grandes investidores. Trabalhei durante semanas sem descansar. Eu acreditava que aquela seria a chance de provar que inteligência vale muito mais do que dinheiro. Quando subi ao palco para apresentar meu projeto, minhas mãos tremiam. Antes mesmo de eu dizer a primeira palavra, ouvi gargalhadas. Era Lucas, o rapaz mais popular da universidade. Ele olhou para mim com um sorriso de desprezo e falou alto o suficiente para que todos escutassem. Emma, você realmente acredita que alguém vai confiar milhões de euros a uma garota que nem consegue comprar roupas novas? O auditório inteiro caiu na risada. Meu coração se despedaçou. Minha voz desapareceu. Fechei o notebook, desci do palco e corri para o banheiro. Chorei em silêncio até não conseguir mais respirar. Naquela noite cheguei em casa completamente destruída. Meu pai percebeu meus olhos inchados. Eles fizeram você chorar de novo? Eu apenas abaixei a cabeça. Ele segurou minhas mãos e disse com calma. Prometa que nunca vai buscar vingança com ódio. Conquiste tanto sucesso que eles sintam vergonha por terem rido de você. Na manhã seguinte, meu pai sofreu um ataque cardíaco. Poucas horas depois, ele faleceu. Enquanto o caixão descia à sepultura, senti que toda a minha vida estava sendo enterrada junto com ele. Foi naquele momento que fiz uma promessa. Eu voltaria, não para implorar respeito, não para pedir desculpas. Eu voltaria como uma das empresárias mais poderosas do país. E quando esse dia chegasse, aqueles que riram de Emma seriam os primeiros a abaixar a cabeça diante dela. Depois do enterro do meu pai, senti que o mundo inteiro tinha perdido a cor. A casa estava silenciosa. A oficina onde ele trabalhava ficou vazia. E pela primeira vez, eu realmente entendi o que significava estar completamente sozinha. As contas começaram a chegar. O dinheiro acabou rapidamente. Para sobreviver, aceitei qualquer trabalho que aparecesse. Durante o dia, limpava escritórios. À noite, servia mesas em um pequeno restaurante. Quando todos dormiam, eu estudava administração, marketing e investimentos usando livros antigos e cursos gratuitos na internet. Enquanto muitos descansavam, eu construía, em silêncio, o meu futuro. Foram anos difíceis. Houve dias em que eu só tinha dinheiro para uma refeição. Houve noites em que chorei de exaustão. Muitas vezes pensei em desistir. Mas toda vez que essa ideia surgia, eu lembrava do último olhar do meu pai e da promessa que fiz diante de sua sepultura. Então eu continuava. 5 anos se passaram. Com todas as economias que consegui juntar, abri uma pequena empresa de consultoria para negócios locais. No começo, ninguém acreditava em mim. Alguns clientes cancelavam reuniões, assim que descobriam que a dona da empresa era uma mulher jovem. Mesmo assim, eu nunca desisti. Trabalhava mais do que qualquer concorrente. Estudava cada detalhe. Tratava cada cliente como se fosse o único. Pouco a pouco, os resultados começaram a aparecer. Uma empresa virou 2. 2 viraram 10. Em poucos anos, meu nome começou a ser conhecido no mercado. Foi então que recebi um convite, inesperado para participar, de um dos maiores eventos de negócios do país. Quando vi a lista de convidados, meu coração acelerou. Entre os nomes estava Lucas, o mesmo homem que havia destruído minha autoestima diante de toda a universidade. Descobri também que a empresa dele estava enfrentando sérios problemas financeiros e buscava investidores desesperadamente. Sorri pela primeira vez em muitos anos. Não era felicidade. Era a sensação de que o destino estava colocando tudo exatamente no lugar. Na noite anterior ao evento, fiquei olhando uma antiga fotografia minha com o meu pai. Passei os dedos sobre a imagem e sussurrei. Pai, amanhã eles finalmente vão descobrir quem a Emma se tornou. Naquela noite quase não consegui dormir. Eu sabia que aquele encontro mudaria nossas vidas para sempre. Mas Lucas ainda não fazia ideia de que a mulher que pisaria naquele salão não era mais a garota pobre de quem ele ria. Era a empresária que tinha poder para decidir o futuro da empresa dele. E pela primeira vez,
O jogo estava completamente nas minhas mãos. Na manhã seguinte, respirei fundo antes de entrar no maior congresso empresarial do país. O salão estava lotado. Executivos, investidores e empresários conversavam enquanto fotógrafos registravam cada momento. Ninguém me reconheceu imediatamente. Anos atrás, eu era apenas a garota pobre da universidade. Agora, eu era a fundadora de um dos grupos empresariais que mais cresciam no mercado. Quando anunciaram o meu nome no palco, o silêncio tomou conta do salão. Caminhei com confiança até o centro. Contei a minha trajetória, falei sobre inovação, disciplina e liderança. Ao terminar, fui aplaudida de pé. Enquanto descia do palco, meus olhos encontraram Lucas. Ele estava completamente paralisado. Demorou alguns segundos para perceber que aquela mulher elegante era a mesma, Emma de quem ele havia zombado. Pouco depois, um dos organizadores se aproximou de mim. Senhora Emma, o Sr. Lucas gostaria de conversar com a senhora. Olhei para ele por alguns instantes. Onde ele está? Na sala de reuniões. Entrei na sala calmamente. Lucas levantou-se imediatamente. Pela primeira vez, não havia arrogância em seu rosto. Havia preocupação. Emma, faz muitos anos. Sorri educadamente. Faz sim. Ele respirou fundo antes de continuar. Ouvi falar do crescimento da sua empresa. Parabéns. Agradeci apenas com um leve movimento de cabeça. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente revelou o verdadeiro motivo daquela conversa. A minha empresa está passando por um momento muito difícil. Perdemos contratos importantes. Os bancos fecharam as portas e preciso de um investidor para evitar a falência. Enquanto ele falava, lembrei-me do auditório da universidade. Lembrei das gargalhadas. Lembrei da humilhação. E principalmente lembrei do meu pai. Lucas colocou uma pasta sobre a mesa. Sei que você tem capacidade para salvar a minha empresa. Estou disposto a aceitar qualquer condição. Olhei os documentos sem demonstrar emoção. Era exatamente como os jornais diziam. A empresa dele estava à beira do colapso. Fechei a pasta lentamente. Você se lembra da última vez que conversamos? Ele abaixou os olhos. Eu me lembro. Você disse que ninguém confiaria milhões em uma garota que não podia comprar roupas novas. O silêncio ficou pesado. Lucas respirou fundo. Eu era imaturo. Passei anos me arrependendo daquilo. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então me levantei. Caminhei até a janela e observei a cidade. Finalmente respondi. Você estava certo em apenas uma coisa. Ele me olhou sem entender. Naquele dia, ninguém acreditava em mim. Virei-me lentamente. Hoje, são centenas de investidores disputando uma reunião comigo. Vi seus olhos se encherem de vergonha. Mas a maior decisão daquela história ainda não havia sido tomada. E Lucas não imaginava que o verdadeiro acerto de contas começaria nos minutos seguintes. Lucas permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, o homem que um dia riu de mim não conseguia nem sustentar o meu olhar. Ele respirou fundo e disse: Emma, eu sei que não mereço a sua ajuda, mas se você recusar, mais de 200 famílias perderão seus empregos. Eu assumo toda a culpa pelo que fiz no passado. Olhei novamente para os documentos sobre a mesa. Naquele momento, percebi que a minha decisão não afetaria apenas Lucas. Havia centenas de funcionários inocentes que dependiam daquela empresa para sustentar suas famílias. Fechei os olhos por alguns segundos. Lembrei-me do meu pai. Se ele estivesse ali, eu já sabia exatamente o que diria. O verdadeiro vencedor nunca usa o poder para humilhar quem caiu. Abri os olhos. Empurrei o contrato de volta para Lucas. Eu vou investir na sua empresa. Ele levantou a cabeça completamente surpreso. Mas existe uma condição. Ele concordou imediatamente. Você deixará o cargo de diretor executivo. A empresa será totalmente reestruturada e nenhuma decisão será tomada sem a aprovação da minha equipe. Lucas ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, assinou o acordo. Naquele instante, percebi que a maior vingança não era destruir alguém. Era mostrar que eu havia me tornado muito maior do que toda a humilhação que sofri. Meses depois, a empresa voltou a crescer. Nenhum funcionário perdeu o emprego. Os salários foram mantidos. Novos investimentos chegaram. E pela primeira vez em muitos anos, Lucas veio até mim sem orgulho algum. Obrigado. Você salvou a minha empresa e também a minha vida. Sorri com tranquilidade. Não, Lucas. Eu apenas fiz aquilo que o meu pai teria feito. Antes de ir embora, caminhei até o antigo bairro onde cresci. Entrei na pequena oficina que havia pertencido ao meu pai. Ela continuava simples, mas carregava todas as lembranças da minha infância. Passei a mão sobre a velha bancada de ferramentas e sussurrei. Pai, eu consegui. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de orgulho. Naquele momento, entendi que o sucesso nunca serviu para provar que os outros estavam errados.
Ele serviu para mostrar que eu nunca estive errada por acreditar em mim mesma. Se hoje existe uma lição que carrego comigo é esta: nunca ria de alguém por causa da situação em que essa pessoa vive hoje. A vida muda, as pessoas evoluem, e às vezes aquela pessoa que todos desprezaram acaba se tornando exatamente aquela de quem todos precisarão amanhã. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que nunca deve desistir dos próprios sonhos. Até a próxima história.